Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é investigação imobiliária. O que seria isso? Imagina que um processo ou uma imobiliária identificou alguma irregularidade em relação ao imóvel que ela está locando ou vendendo, né? E aí ela vai perder muito dinheiro com essa irregularidade. E ela quer investigar como se deu ou se ela existe essa irregularidade e se houve dolo ou culpa da pessoa que assim acometeu. Bom, pessoal, mas deixa eu solicitar aqui, já deixe seu like no canal, se inscreva, deixe um comentário aqui e compartilhe nas redes sociais dos seus amigos, tá? O que seria um exemplo de uma irregularidade imobiliária? Não sei se vocês sabem, mas quando um proprietário aluga um imóvel por uma imobiliária, ele atrela a obrigatoriedade de comissionamento àquela imobiliária, caso o imóvel venha a ser vendido. Então, se você é o proprietário, alugou por uma imobiliária, geralmente no contrato está escrito lá, caso venha a ser vendido, né, o imóvel, a imobiliária se roga no direito de recolher 5% do imóvel. Geralmente é esse valor, 5% da venda, né? Mas aí o que acontece? Existe muito cambalacho nesse meio aí. Por quê? O proprietário ele pode anunciar sem que a imobiliária saiba e ele pode vender o imóvel e avisar a imobiliária que o imóvel está à venda. Percebeu aí a inconsistência? A imobiliária descobre que o imóvel está à venda, coloca ele à venda e aí o proprietário vira e fala: não, acabei de vender. Olha só que estranho, acabei de vender. E se o proprietário vender o imóvel sem a participação da imobiliária, a imobiliária ela perde a comissão dela, dependendo do contrato, tá? Tem contrato que obriga, independentemente desse aviso ou independentemente se o proprietário vendeu por seus próprios meios ou não, tá? Eu não acho justo. O correto seria a imobiliária receber seus honorários caso ela venha vender, tá? Mas existem contratos que ligam o proprietário à imobiliária, mesmo se a imobiliária não for avisada, não for a empresa que vendeu, né, responsável pela venda. Então o que acontece? A imobiliária ela pede uma investigação. Imagina, tem lá um imóvel de R$1 milhão. 5% é um valorzinho considerável, né? Então ela vai lá e contrata um investigador, hacker, para investigar os passos do proprietário. Aí o hacker ele consegue investigar na internet se o proprietário colocou o imóvel à venda antes do informado, né? E ele consegue, a partir de históricos, sem necessidade de romper a garantia do sigilo do proprietário, ele consegue ver por dados públicos na internet se esse proprietário, por exemplo, anunciou muito antes de avisar a imobiliária, né? E se isso aconteceu, o que ocorre? Ocorre ali uma má-fé, né? Uma quebra contratual que será discutida na justiça, né? Mas para ele discutir isso na justiça, ele vai precisar de algo pautando aquela irregularidade,
né? Para poder abrir um processo, você tem que explicar para o juiz, né? Isso são todos os processos. Você tem que explicar para o juiz o que aconteceu e quais são os motivos daquela petição, né? A causa de pedir. Caso não exista, o processo é extinto imediatamente, tá? Então, é um exemplo de uma contratação de investigador, hacker, para investigar um problema imobiliário. Concorda? O que você faria nesse caso aí? Imagina lá, o imóvel de R$1 milhão. 5%. Quanto seria? R$50 mil. Você contrata um investigador, ele verifica que realmente houve um cambalacho aí, gera essas provas, tira um relatório ou emite um laudo e apresenta para a imobiliária. Ela vai entrar na justiça requerendo, rogando aquela cláusula contratual que lhe dá o direito de recorrer a 5%. Só que agora ele não vai pedir só 5%. Ele vai pedir uma indenização por danos morais, vai pedir uma indenização por exemplo, perda de uma chance, porque ele vendeu sem a imobiliária. E no contrato dizia que se ele colocasse o imóvel para venda, a imobiliária tinha que ser comunicada para ela poder vender também. E aí, ela poderia ter vendido muito mais caro do que o proprietário vendeu. E ela ganharia uma comissão ainda maior. Então, como a imobiliária não teve essa chance, existe a perda de uma chance e ela pode requerer isso. Então, acaba que ela vai receber mais do que o 5% dela. Ela vai com certeza cobrar as custas do investigador. Então ela vai ganhar 5% mais as indenizações, mais as custas do advogado, mais as custas do investigador, porque foi algo necessário para descobrir a tramóia, né? Então, pessoal, esse é um dos exemplos da contratação de um perito investigador, um hacker investigador, na área da imobiliária. Vamos dar um outro caso, por exemplo. Outro caso na área da imobiliária. Um banco percebe que algo estranho naquele imóvel. Então o banco ele financiou um imóvel para você está pagando aquele banco, e está pagando o banco pelo financiamento do imóvel. O seu financiamento teve uma redução porque você já tem um outro imóvel e você fiou aquele imóvel, né? E aí acaba que acontece, você acaba vendendo aquele outro imóvel que você fiou, né? E aí, no meio do caminho, o banco fica a ver navios. Lógico que o banco tem meios de proteção, ele pode travar esse imóvel no cartório, impedindo-o de transferir, né? Mas existem casos como, por exemplo, tem gente que tem contatos internos no cartório, entendeu? Transferiu e aí depois é uma complicação. É possível, por exemplo, investigar o tipo de trâmite na internet, né? O perito hacker, ele vai, além de investigar os andamentos cartorários, vai investigar a vida digital do rapaz que cometeu essa tramóia, né? E ele pode juntar indícios, gerando um relatório ou um laudo, entregar para o banco pautar um processo contra a pessoa que vendeu o imóvel sem. Porque é o seguinte, se ele conseguir vender e passar-se muito tempo sem que o banco saiba, então você está pagando o financiamento com juros mais baixos,
porque você deu de contrapartida de fiança um imóvel que agora já não é mais seu, você continua pagando, o risco do banco subiu, porque se você parar de pagar, ele não tem mais aquele imóvel para te restituir, para pegar como fiação do bem, né? Ele tem o imóvel que ele está pagando, esse daí ele pode restituir, mas e se esse imóvel for o único imóvel de moradia dele? O que acontece? O imóvel de moradia é muito difícil ser utilizado para pagar bens. Uma família não pode ficar desamparada, essa é a lei, né? Então acaba que o banco fica no prejuízo aí. Então uma investigação hacker pode identificar se houve algo estranho no processo, nessa transferência de imóveis, né? E consegue identificar, passar um relatório para o banco poder pautar um processo judicial. Entendeu? Assim, existem várias possibilidades de se contratar um investigador hacker para questões imobiliárias, né? É crível, como por exemplo, encontrar o proprietário de um imóvel, primeiro encontrar ele, quem é o proprietário desse imóvel, né? Às vezes esse imóvel ele tá abarroando, ele está colocando em risco um outro imóvel lateral, ninguém sabe quem que é esse imóvel, a pessoa contrata um investigador para descobrir primeiro quem é o proprietário, e segundo, onde se encontra ele para ele ser intimado para cumprir o dever dele. Por exemplo, o muro caiu para o lado do vizinho, né? O investigador vai levantar, inclusive vai descobrir digitalmente onde se encontra, onde o proprietário do imóvel que danificou o outro, onde ele transitou, por onde ele foi, por onde ele mais anda. Ele consegue levantar inclusive um local específico e apresentar para o juiz a possibilidade de intimação, né? Porque aí ele apresenta para o juiz um relatório: olha, o profissional, o proprietário encontra-se nesse endereço, juiz, e pode intimá-lo nesse endereço. De repente chega uma intimação lá e o oficial de justiça percebe que ele realmente está lá, ele crava a intimação, diferente de mandar uma intimação por um imóvel onde ele não se encontra. Aí não é possível dar como cumprida a intimação, né? Bom, pessoal, quis trazer aqui alguns exemplos de como utilizar investigadores para o ramo da imobiliária. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente qualquer coisa aqui embaixo. Você tem alguma outra sugestão sobre isso, né? Outro modo de necessitar de um investigador para essa área da imobiliária? Deixe escrito aqui embaixo nos comentários, ok? Grande abraço e até a próxima!